Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente ao primeiro episódio da terceira temporada, intitulado Evolução. Gente, esse é um episódio interessante, tá? Ele vai ter uma ficção científica interessante, né? Vai ter dois pontos ali de ficção científica interessante, tá? Vai fazer uma forma meio complicada, né? Vai trabalhar uma visão meio complicada de cientista, né? Aquela coisa do cientista louco, né? Aquele mito do cientista que fica meio, sabe? Paranoico, coisa e tal, esse negócio que vai ter no episódio, tá? Mas é um episódio que mostra uma história interessante, né? Vamos começar do início, né? Vamos falar o que está acontecendo nesse episódio aí, tá? Existe um astrofísico, né, chamado Paul Stubbs, né? O cara é um bam lá na Frota Estelar, na Federação, não me lembro agora em qual, acho que na Federação no caso, tá? E ele vai ele consegue a Enterprise para poder observar, né, um sistema binário cataclísmico, ou uma variável cataclísmica. O que é isso? São duas estrelas, tá? Uma estrela geralmente em estágio avançado de evolução, uma anã branca, uma estrela de nêutrons, coisa e tal, né, que geralmente é a estrela primária, né? Ele é mais compacta, mais densa, então ela tem um campo gravitacional muito maior, né? E uma estrela comum, uma estrela não comum, tá? Um sistema binário que um gira em torno do outro, né? E é o que acontece. Como essa primária, a estrela primária que a gente chama, ela é mais compacta e mais densa, né? Ela puxa, né? Como podemos dizer assim, material da estrela companheira que está do lado da estrela secundária, né? E aí, né, essa estrela, se ela não tiver um campo magnético muito forte, né, se a primária não tiver um campo magnético muito forte, né, você tem um disco de matéria que se forma em torno, né, dessa estrela primária, né, desse fluxo de matéria que vem, né, no caso, tá? E se ela tiver um campo magnético muito forte, como é uma estrela de nêutrons, né, esse fluxo de matéria ele afunila, né, para os polos, né, magnéticos da estrela de nêutrons, né? Pois bem, isso existe, tá? E aí aparece essa coisa na série, tá? E o que vai acontecer? No caso desse sistema binário variável cataclísmico aí, né? Você vai ter um burst, né, um grande brilho provocado por uma explosão, né, que vai acontecer, né, a cada 196 anos, né. Isso é uma coisa mais floreada do episódio, né. Existem bursts, né, que são queimas, né, que a tradução literal seria queima, né, que seriam grandes explosões, né, que essas estrelas elas acabam fazendo, né, no caso, tá, quando você tem esse fluxo de matéria correndo, né, que você vai ter essa explosão aí no caso, né. E aí no caso da estrela, desse sistema binário do episódio, né, você teria um grande burst, uma grande explosão a cada 196 anos, né? E isso seria o projeto de vida, né, desse astrofísico, né? Ele dedicou a vida inteira dele para poder, né, observar esse burst, né? E ele não teria outra chance de fazer isso, né? Então ele estava muito obcecado, né? Aí tá a coisa meio que do cientista louco, né? Em levar esse projeto a cabo. Ele está lá com a Enterprise, né, observando o sistema binário cataclísmico ali do lado, né, da estrela, né, e não por um telescópio, né, como é feito hoje em dia, né, no caso, né. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele vai mandar uma espécie de sonda, né, para poder examinar esse sistema binário cataclísmico, na Enterprise ela tem uma Zikzira lá, né, os computadores têm uma Zikzira, né, e ela acaba sendo atraída, né, por esse fluxo, né, de matéria que sai de uma estrela, pelo campo gravitacional da estrela, né, ela consegue sair, né, ela chega a ser atingida um pouco, né, por esse fluxo de material que sai da estrela, né, e o computador diz que está tudo ok, que não teve problema nenhum, né? E aí esses problemas no computador eles só vão aumentando, né? O que vai colocar em risco, né, essa missão, essa observação, né, desse astrofísico aí. E esse astrofísico, né, que é o Stubbs, ele vai ficar completamente ensandecido, né, quando ele percebe, né, que pode ser que essa observação desse burst, né, dessa grande explosão, né, ele não possa fazer, né, no caso, né. E ao mesmo tempo, né, o Wesley, né, que estava conversando demais, né, com esse cientista, né, que o cientista via, né, o Wesley como ele quando era mais jovem, né, coisa e tal, né, o Wesley percebe que a culpa de tudo aquilo que está acontecendo no computador pode ser dele. Por quê? Porque pelo projeto de ciências lá, ele fez umas nanitas, né, ou nanosondas, né, depois como posso ser chamado, né,
E essas nanitas, né, ele fez umas nanitas tão boas, mas tão boas, que ele sempre tira 10 lá nos projetos de ciência dele, né, afinal ele é o menino prodígio, né, da série, né. Essas nanitas, elas evoluíram, né, se desenvolveram, né, que evolução como progresso eu não gosto muito de usar esse termo, né, elas se desenvolveram, né, a ponto, né, de se reproduzirem, inclusive, né, e desenvolver uma inteligência, se reproduzirem e desenvolver uma inteligência coletiva. Né? E elas acabaram fugindo, né, do laboratóriozinho do Wesley, né, começaram a se reproduzir e começaram a entrar no computador da nave, né, no caso, e começaram a se reproduzir lá. Né? E como estava como estava se constituindo uma forma de vida inteligente, né, o Picard não poderia simplesmente, né, queimar, né, todas essas nanitas, queimar todas essas nanosondas, matar essas nanosondas todinhas, né, porque era uma forma de vida inteligente, né, o que deixou o astrofísico mais doido ainda, né, no caso, né. E aí o que vai acontecer? O Picard falou, né, que não vai matar, né, que vai tentar estabelecer uma comunicação entre elas, coisa e tal, né, e o astrofísico, num gesto desesperado lá, ele dá um tiro, né, numa tela lá numa sala lá que dava acesso ao computador e matou algumas dessas nanitas, né? E aí, como resposta a isso, né, as nanitas começaram a se voltar contra a Enterprise com toda a força, né? No caso, né? Começaram até a afetar os suportes de vidas delas, né? Acertaram, né, o astrofísico, inclusive, né? Botaram o astrofísico para dormir na enfermaria um pouquinho, né? Coisa e tal, né? E o Picard chega pro Data e fala assim: tem como estabelecer contato com elas? Trabalha nisso, né? E quando o Picard viu que a situação estava saindo de controle, né? Ele chega: não vou ter que matar essas nanitas, não tá tendo jeito, né? Porque a própria segurança da tripulação tá, né? Sob ameaça, né? No caso, né? E aí o Data finalmente consegue, né, fazer a comunicação, né? Ele deixa que as nanitas entrem nele para ele poder conversar no lugar das nanitas, né, no caso, como as nanitas ocupar o corpo dele e se comunicarem, né, com o pessoal, né? E aí o Picard, né, vai usar a habilidade dele de diplomata e vai falar: não, porque vocês estavam se reproduzindo, vocês estavam mexendo tirando peças do computador da nave para se reproduzirem, coisa e tal, né? E isso acabou afetando a nave, acabou colocando a segurança de muitas pessoas em risco, entendeu? Ao mesmo tempo que, então quer dizer, então vocês erraram sem saber, né? E o nosso cientista aqui, né, que matou vocês, ele tá querendo pedir desculpas a vocês, o cara pediu desculpa, coisa e tal, não sei o que, né? Então o Picard chegou e falou assim: houve erro de ambas as partes, de ambos os lados, né? Não dá pra gente fazer um acordo, coisa e tal. Aí as nanitas concordaram em fazer o acordo, né? O astrofísico lá conseguiu fazer a observação dele, né? As nanitas saíram da Enterprise, né? E o astrofísico, ele usou a influência dele para colocar as nanitas, né, num planeta, né, a influência dele lá na Federação para colocar as nanitas no planeta, né, e beleza, tudo correu bem, tá? Então é um episódio, né, que vai trabalhar essa questão aí, vai trabalhar essa questão astrofísica, né, vai trabalhar essa coisa das variáveis cataclísmicas, né, que elas realmente existem em astrofísica, né, se vocês me permitirem, né, inclusive eu pesquisei elas, né, na minha pós-graduação, né, por isso que eu gosto tanto desse episódio, né. E outra coisa também, essa coisa também de falar da nanotecnologia, né? E falar também dessa questão do Picard, né? Também usar os seus esforços de diplomata aí, né? Que mais uma vez a gente vê isso ele fazendo no episódio, né? No caso, tá? Agora, essa coisa meio que de você colocar esse astrofísico tão obcecado, eu acho que ficou um negócio muito esquisito, né? Mas aí a gente até entende que tinha uma importância, né, no desenvolvimento da história, no desenvolvimento da narrativa do episódio, né, no caso, né, que ele tinha que realmente fazer essas coisas aí, sabe, de atacar essas nanosondas, etc, né? Mas ficou aquela coisa do Frankenstein, né, do mito de Frankenstein, do cientista maluco, coisa e tal, né, de um cientista que estava ali muito obcecado, né, pelo projeto dele. Ele era um cara completamente agressivo com as demais pessoas, né? Troy tentou inclusive conversar com ele, era agressivo com ela, coisa e tal, né? Então ficou um negócio não ficou um negócio de bom tom, né? E o Wesley também vai ser a primeira pessoa que vai justamente saber, né,
das nanitas do Wesley, né, que o Wesley vai contar sobre essas nanitas, sobre essas nanosondas, vai ser a Gaina, né? E a Gaina vai ficar toda hora falando, o mito de Frankenstein, né, o Wesley, o mito de Frankenstein, coisa e tal, como se o Wesley também, né, tivesse um pouco dessa sandice aí de cientista louco, né? Inclusive, né, o próprio Stubbs, né, se via no Wesley também, né? Surgiu uma correspondência, uma afinidade entre os dois ali, né? E se colocou um pouco essa coisa, né, do mito do cientista louco, né, nesses dois, né, no caso, né? Que eu acho que é um negócio que no episódio que não ficou de bom tom, mas paciência, né? Uma outra coisa que é bom a gente falar também, né, que é o primeiro episódio da terceira temporada, então você vê algumas alterações aí na série, né? Por exemplo, aquela roupa, né, que eles usavam nas duas primeiras temporadas era uma roupa muito colada no corpo, né? Era uma roupa muito desconfortável, né, no caso, né? Na terceira temporada você já vê que eles estão com uma outra, o uniforme já está com uma outra configuração, uma outra costura, né? Um uniforme mais folgado no corpo, né? Eu inclusive acho até mais bonito isso, né? Eu acho um uniforme mais solene, vamos dizer assim, do que aquela coisa grudada no corpo para exaltar as formas lá das pessoas, né? Era uma coisa que eu acho que não ficava muito bem, entendeu? Eu acho que da forma como ficou mais interessante, né, nessa terceira temporada, né? Outra coisa também é a volta da doutora Beverly Crusher, né, no caso, né? Porque é aquela história, né, das fofoquinhas lá, né, de bastidores, né, que o pessoal fala, né, que a Beverly Crusher, coitada, ela acabou pagando meio que o pato, né, pelo fracasso, né, que foi a primeira temporada, né? Pela primeira temporada a gente sabe que foi feita de uma forma muito caótica, né? E ela acabou sendo pega para Cristo lá, uma das que foi pega para Cristo lá, acabou sendo demitida, né? Não preciso nem dizer que ela ficou pé da vida por causa disso, né? Colocaram a Diana Muldaur lá para fazer a Pulaski, né? Ficou a segunda temporada toda fazendo a Pulaski lá, né? Aí acharam que a personagem não deu liga com os demais personagens, né? O que eu acho também uma injustiça. Tá, eu acho que a Diana Muldaur também estava fazendo um trabalho legal, tá? Mas aí demitiram a Diana Muldaur, né? E o negócio era chamar a Gates McFadden de novo para fazer, né, a Beverly Crusher, né? Só que ela não estava nem um pouquinho afim, né? Depois que ela foi mandada embora, né? E aí quem precisou entrar em campo aí para convencer a Gates McFadden a voltar, né? Foi justamente o Patrick Stewart, né? Que bateu um papo com ela, não volta, coisa e tal, não sei o que. E ela acabou voltando, né? Como ela ficou um ano longe do filho dela, né? O episódio também trabalhou um pouco essa questão da mãe coruja que estava preocupada com o filho, um filho que só estuda, entendeu? Que só trabalha, coisa e tal, que não se diverte, coisa e tal, né? E até que ponto ela afastada, né, não viu o desenvolvimento do filho, né, não viu o filho fazendo coisas de adolescente, né, não se preocupou em conversar com o filho para ele se divertir um pouco mais, coisa e tal, né. Então rolou um pouco disso também, né? E no final do episódio é até interessante, né? Que ela tá conversando com a Gaina no bar panorâmico, né? Sobre filhos, né? Coisa e tal. E de repente entra o Wesley, né? Com uma menina, né? O Wesley tá com um grupo de adolescentes, né? Ela, ai, graças a Deus, meu filho tá agora fazendo coisa de adolescente mesmo, coisa e tal, né? Mas a corujice acaba baixando, né? Ela chega pra Gaina e fala assim, mas você conhece aquela menina lá, coisa e tal? Então quer dizer, a corujice da nossa Beverly Crusher continua ali no caso, né? Foi legal, né? A Beverly Crusher voltar, né? É uma personagem que acabou depois dando certo. Tinha nessa essa ligação dela com o Picard, né? Que eu achava que poderia ser muito mais bem trabalhada na série, né? Não precisava ficar só aquela coisa de comadre que era, né? Deles almoçarem juntos, coisas, acho que podia rolar um romance lá entre eles, entendeu? Realmente podia rolar uma coisa desse tipo, entendeu? Poderia ser mais bem pensado isso, né? E foi legal ver ela voltar. Eu acho que foi bacana ver ela voltar, apesar de eu também gostar do trabalho da Diana Muldaur, entendeu? Da doutora Pulaski, coisa e tal, que era uma outra médica, uma outra personagem com outras características, entendeu? Mas que tava, né, se adaptando, né? E aí eles ficam fazendo esse troca-troca, né, os produtores, né? Foi uma coisa que prejudicou a série, a meu ver, né? Poderia, sabe, não poderia ter chegado a tanto, né? Você poderia até colocar a Diana Muldaur fazendo uma outra personagem de relevância, né, na série também, né, no caso, tá? Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, como sempre, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.